Amélia está no ar 24 horas. Participem! Professora Kátia, é a sua contribuição. Agradecemos também pela oportunidade aí de ter você aqui conosco. Gente, boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar esse espaço, né? Agradeço ao coletivo APP Independente e quero dizer que é um conjunto de emoções que a gente passa essa semana, né? Eu, como educadora, me senti completamente, e acho que os meus colegas educadores sentiram rasgados por esse projeto, né? O início do debate desse projeto, e hoje a gente se sente um pouco aliviada, podendo compartilhar ideias, mas sabendo aí do processo que está colocado para nós. Então, é muita satisfação estar entre vocês, educadores, pesquisadores. Então, eu sou pedagoga e professora, né? Trabalho como professora mais com ensino médio, formação de docentes, mas a minha fala, então, é desse convívio da pedagoga que atende os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, da militante sindical, e também do que eu pude estudar no mestrado, que foi que eu estudei um pouco desse processo da polícia na escola, que, para mim, né, não é recente, mas que me intrigou muito, e foi lá no governo Requião que eu comecei a estudar, porque o projeto Patrulha Escolar, de patrulhamento escolar, se colocava para mim completamente contrário a tudo o que a gente avançava naquele período de ampliação da escola pública, da melhoria da escola pública. O projeto de policiamento vinha na contramão. Então, e aí eu imaginando que hoje os colegas, a professora Mônica retomaria, né, os pontos discutidos na audiência pública, eu defini, então, falar um pouquinho mais desse processo que eu entendo, que é o processo de criminalização da pobreza e da juventude que está colocado para nós, né? E aí, não combinei com a Mônica, mas uma coisa que eu queria destacar é que a forma que os defensores da militarização da escola estão fazendo esse debate, estão colocando esse debate para a sociedade, que a professora Mônica trouxe como pós-verdade, é uma covardia e é uma forma sorrateira, porque eles trabalham com o sonho, né, com o desejo dos pais, das famílias, dos alunos, de ter uma escola de qualidade, uma escola melhor, uma escola agradável, né? Trabalham com essa expectativa que as pessoas têm, esse desejo que é real, que é necessário, e vendem o peixe da escola militar como se isso fosse a única forma de atender, né, a militarização ou qualquer outra, né, forma de privatização da escola, como se isso fosse verdadeiramente atender esses anseios. Então, e mais, eles não querem debater, tanto que o projeto está colocado no momento que nós não podemos nem participar da ALEP, que nós não podemos promover audiência pública, que nós não podemos, então eles não querem debate, eles afirmam que a sociedade toda, né, defende a militarização, mas eles não querem fazer esse debate. E é muita covardia, porque eles não explicam que o que eles estão fazendo é militarizar a escola pública, que não tem nada a ver com as escolas de formação da carreira militar, do exército, que é um processo completamente diferente. Então, eles jogam isso, né, para a população, sem debater, sem explicar, sem abrir a oportunidade de ouvir, né, as pessoas, e vendem isso como se fosse a solução aí para a educação. Então, nós precisamos fazer esse debate com a população, dizendo que esse projeto ele não tem nada de melhoria para a educação, que ele é enganador no sentido de dizer que, de confundir a população, de achar que vai garantir uma carreira militar, ou que vai garantir acesso na carreira militar, porque tem isso também, né? E mostrar o tanto que verdadeiramente esse é um projeto que exclui, né? Que discrimina, porque se você pegar o edital, se vocês pegarem o edital acho que os colegas que estudam, os editais das escolas que o Paraná cedeu para a Polícia Militar, é extremamente excludente. Aluno que reprovou não pode nem se inscrever para o processo, aluno que está fora da faixa etária, aluno que já se evadiu e retornou. Então,
Esses são os dilemas de trabalhar o dia a dia na escola pública, né? Eles não querem, eles não vão, e eles não têm preocupação em trabalhar com as diversas realidades. Aí é muito fácil, né, você querer dizer que a escola militar, a escola militarizada, é uma escola de qualidade. Então, esse processo que eu entendo, que é um processo de crime, que eu vejo no bojo da criminalização da pobreza, a gente pode elencar aí vários né, projetos semelhantes. E no Paraná está muito evidente isso. Então, eu colocaria a patrulha escolar comunitária, né, quando foi criado lá atrás no governo Requião, é um processo de militarização de escola. Esse processo que foi criado já agora no Ratinho, de escola segura, que é os 2 militares da reserva, 4 militares em cada escola, é um processo de militarização das escolas. Esse processo, né, amplo do governo federal também, que foi o seu primeiro processo de escola cívico-militar, é esse processo de militarização das escolas. Também podemos, né, olhar nessa perspectiva de que não é só a escola que está sendo militarizada, é a sociedade, como os colegas já... É um processo de militarização da sociedade. Porque o que foi, né, a política, por exemplo, das UPPs, nos morros, nas favelas, se não um processo de criminalização da pobreza, é dizer, ó, para vocês do morro e da favela, é esse tipo de política pública que nós temos. Para vocês das escolas mais vulneráveis, das escolas, né, onde atende os filhos da classe trabalhadora com as mais diversas dificuldades, essa é a política pública que o Estado tem para vocês, né? Então, essa é a compreensão que eu tenho do bojo desse projeto todo, que eu acho que é compartilhado com vocês, porque a gente vive isso, né? Desde que, e aí não sou eu que aponto, acho que é a contribuição da sociologia, do pessoal da criminologia crítica que traz esses apontamentos, que desde a crise, né, pelo menos dos estados de bem-estar social, da crise, da perspectiva do estado de bem-estar social lá atrás, que você tem a formação dos estados neoliberais, a perspectiva neoliberal é essa, é de você ter um estado mínimo em política social, né? E aí não tem política de valorização do educador, da escola pública, de investimento, de outras áreas sociais, inclusive. Então, o Estado, ele se torna mínimo para isso, que é o que a gente está vivendo, né? Essa ampliação do Estado penal, mas é um Estado amplo, né? E grande no processo de punição, de penalização, de encarceramento, né? Para que é outra simbologia maior do que o processo de encarceramento que nós temos. Quem está encarcerado? São os caras que estão levando, que estão fazendo no tráfico grandioso, que estão desviando, né, recursos. Não, é pobre, é negro, é favelado que está encarcerado, né? Essa é a lógica do Estado neoliberal. Você não tem política social, você tem só Estado penal. O que é o debate também da redução da maioridade penal? Que é colocar a juventude cada vez mais cedo na cadeia, né? Punição mais severa. É esse processo de ver que para a periferia, para a classe trabalhadora, para os jovens, sobretudo a juventude negra e periférica, não tem política social. Eles não tratam o problema, né? Os conflitos que são oriundos aí da sociedade capitalista, do conflito gerado entre capital e trabalho, eles não vão na questão do problema, eles vão na questão de criminalizar a vítima do problema. Porque quem que está sendo mais vitimizado por esse processo todo, que é o Estado neoliberal, que não tem política social? É a juventude, é a classe trabalhadora, são as mulheres com perdas de direitos, com cada vez menos espaço. Então, essa é a forma que se crê que é o Estado neoliberal, que é a ampliação do Estado penal. Que o resultado disso tudo seria, então, essa criminalização da pobreza. Então, por que não fazer esse debate com a sociedade do que a gente acha que é preciso para a escola virar uma escola de qualidade? Que as colegas já trouxeram aqui, a Mônica trouxe, o professor Geraldo trouxe. Só que esse Estado atual, ele não tem política social, ele tem só política penal. Então, ele não pode fazer esse debate, porque se ele fizesse esse debate, a população, né, falar que precisa de uma escola
que não tem nada a ver com esse modelo de escola que a gente está aí, porque uma coisa que a gente tem que lamentar também é que o modelo de escola que nós temos já é extremamente autoritário, gente. Nós queríamos avançar muito nesse modelo de escola que nós temos, porque é uma escola que o professor, né, com essa loucura que está a forma de distribuição de aulas para os professores no Paraná e aí no Brasil todo, o professor não consegue reconhecer o lugar que ele trabalha, não consegue conhecer os estudantes que ele passa, às vezes ele trabalha em 5 escolas, ele não consegue nem conhecer as características mínimas da comunidade que ele está atuando, então ele passa ali 2 horinhas na escola, como que ele vai conhecer aquele estudante, conhecer aquela comunidade, quais são os conflitos, quais são os problemas? Essa escola que nós temos, ela já é muito autoritária, e nós temos uma formação muito autoritária também. A gente olha assim, eu pego me lembrando aqui do cotidiano da escola, gente, o que a gente mais precisaria, condição de sentar, de ouvir o que os estudantes têm, dos seus problemas, dos seus conflitos, das suas dores, das suas violências sofridas em casa, a gente precisa disso, e na sala de aula, muitas vezes, pelo corrido dos 60 minutos, dos 50 minutos da aula, o professor não consegue. Quando ele senta lá na coordenação e a gente consegue, né, ir arrancando algumas coisas e tateando a vida dele, que é preciso fazer esse processo, porque senão você não constrói relação nenhuma de aprendizagem na escola, a gente se depara com um mundo de violências que a gente não tem noção. Então, quando a gente precisaria de uma escola que fosse totalmente repensada, seja na sua estrutura, porque que é a escola mais, né, inadequada para o processo de ensino-aprendizagem, essa estrutura que a gente tem hoje. O formato dela, a possibilidade de parar, de discutir, de construir coletivamente com os estudantes os seus regimentos, as suas propostas. Então, quando a gente precisa de um processo que é totalmente, né, de democratizar a escola, porque no nosso entendimento a escola não está democratizada, está muito longe disso, e a gente veio num processo totalmente ao contrário, né, que é matar esse mínimo de construção que a gente tem na escola, que é esse processo de militarização. E é sim, gente, né, às vezes é sim criminalização da juventude, né, quantas vezes nós já nos deparamos, eu já me deparei muitas vezes, e também as circunstâncias, quando a política vai sendo colocada, as circunstâncias que nos levam a acionar a patrulha para dentro da escola, a polícia para dentro da escola, quantas vezes nós vemos, né, a questão do preconceito mesmo, com o jeito de ser do jovem, com o cabelo, com a pulseirinha, com o piercing, com a tatuagem. Então, quantas vezes, né, nós temos que lidar com isso e ficar chocada com a forma que isso tudo é tratado, né? Então, não vejo, a gente não tem como ver isso, aceitar isso. Então, por isso, a gente fica completamente dilacerado com um processo desse. Quem pensa um processo educativo comprometido com emancipação humana, assim, dói muito o que a gente teve que aceitar esse processo que a gente está vivendo de militarização da escola e militarização da vida, porque é você não poder se expressar, é você não poder falar, é você não poder andar na rua, né? Então é um processo muito, muito dolorido para todos nós. O Bernardo pode me fazer um alô aí quando der os minutinhos, que eu não quero me prolongar muito daí. E aí, gente, uma coisa também que eu acho muito importante destacar, que a professora Mônica já falou, mas eu quero só fortalecer isso. A disciplina, nós temos sim que discutir a disciplina, né? Quando você faz reunião pedagógica, o problema maior da escola é a disciplina, mas a disciplina escolar, a disciplina numa visão do pedagógico, uma visão de construção, de elevar o estudante de uma condição que não é, né, estudante, como a professora Mônica colocou, a ser um estudante, a aprender a estudar, a se convencer que determinados processos são necessários, e não colocar um medo, uma imposição, ou ter que fazer porque vai sofrer uma consequência de perder os créditos na escola militar, ou porque vai ser expulso, ou porque vai ser, de certa forma, motivo de chacota. Não, o processo de disciplina escolar é um processo de convencimento, né? Isso requer. E aí passa por discutir todas as condições da escola, de ter um espaço, né,
ambientado para isso, né? Salas de aulas arejadas, com menos alunos por turno. Nós lidamos com 40 e 45 alunos. Eu me sinto completamente autoritária quando eu tenho que dar aula nesse contexto, porque você tem que criar umas regras completamente autoritárias para você conseguir ficar 50 minutos dentro da sala. Que é essa coisa que eu acho bizarra. Gente, não dá para estar saindo todo mundo ao mesmo tempo. Gente, não dá. Mas porque a estrutura que a gente tem de escola para dar aula nos leva também a cada vez ter um comportamento mais autoritário mesmo. E aí nós precisamos discutir as condições das escolas, né? Que condição nós temos? 40, 45 alunos, que aula que você dá, que diálogo que você estabelece com 50 minutos, 2 disciplinas de 50 minutos, o que você passa nesse tempo para o aluno? O que você constrói 2 vezes por semana? Aí, se cai um feriado na semana, você vai ver o aluno só daqui 15 dias, então não tem construção de rotina, né? Nós precisamos espaços que os alunos possam participar dos debates, da construção do PPP, da construção do regimento, das suas auto-organizações de grêmio estudantil. Isso tudo requer tempo, organização, requer número de profissionais. Isso tudo, gente, requer investimento, requer, né, valorização, que é o que eles não querem fazer. Então, se cria esses processos, como foi colocado, que você faz uma educação militarizada, né? Onde você exclui os alunos que têm dificuldades de aprendizagem, porque se o aluno reprovou, se o aluno se evadiu, se o aluno, né, ou ele tem comprometimentos sociais, ou ele tem, né, dificuldades de aprendizagem, você exclui, você não lida com ele. Você exclui completamente qualquer conflito social que possa aparentar na escola. Você trabalha na perspectiva dos testes, treinamento. Como que você não vai ter outro resultado, né? Como não imaginar que vai ter outro resultado? Então, mas isso não é educação, na perspectiva nossa. Educação, para nós, é esse processo que o professor falou lá no começo, que não é finito, que não dá para medir com uma prova, que não dá para medir com um teste, que é um processo que, de repente, vai provocar ali, na escola, vai começar na escola, mas que vai ser desenvolvido depois ao longo da vida da pessoa. Não dá para esperar os resultados do processo educativo dentro, colher o resultado só no período da escola, da escolarização. Então, é isso. A forma que a militarização vem, principalmente nesse quesito da disciplina, mata, para nós, né, educadores, mata o que é o fundamento da existência do nosso trabalho, gente, porque se a gente não entende que o processo educativo é você transmitir ao outro sujeito algo que você adquiriu, e que nessa transmissão, para que o outro possa adquirir, é um processo dialogado, é um processo de convencimento, é um processo de combinado. Se você matar isso daí, acabou a educação. O resto é só treino, é só obediência, é só esse processo de militarização que a militarização vem trazer. Então, é cabal. Esse projeto de militarização da escola é cabal, é fim do processo educativo no que sobrar das escolas, né? Então, a gente não tem que ter dúvida da resistência que nós precisamos fazer, né? É claro que o diálogo está muito difícil, é esse jogo sujo que está feito, né? Nós, com nossos argumentos transparentes, com as nossas defesas da humanidade contra todo esse lixo que está sendo colocado, né, que está sendo mentido, que está sendo mascarado, jogando com os sonhos e com as expectativas das pessoas. É isso que está em jogo, e é muito difícil fazer esse embate, né? Porque o jogo rasteiro vence, né? Não tem argumento para esse tipo de coisa. Mas nós temos que seguir firmes aí nas nossas trincheiras. Eu acho que seria isso que eu teria para contribuir, e o quanto que esse processo é completamente danoso para a nossa juventude. Precisamos conversar com os estudantes, queremos
Se a gente pudesse, nesse momento, era preciso quase um outro processo que nós já vivenciamos aqui no Paraná, de ocupação das escolas para defender a escola pública contra esse tipo de projeto, que é matar aí completamente qualquer processo educativo que a gente possa ter esperança. Então, é um pouco isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês e agradecer também por tudo que vocês compartilharam. Obrigado, professora Kátia. O professor Sebastião diz que quer trabalhar numa escola onde você seja pedagoga. Já vendeu o seu peixe, então. Não é? Que teria muito prazer em trabalhar. O Pedro Eloy vai no sentido, não é, que o professor Vanderlei já falou, de que é necessário humanizar, e também o Boanerges, não é, dizendo que ao invés de militarização, não é, o Boanerges, presidente do núcleo sindical de Curitiba Norte, não é, dizendo que é necessário humanizar mais a escola e não é, militarizar mais a escola. Não é, no mesmo sentido que dizia, não é, o Pedro Eloy, não é, o inacabamento em busca de um ser humano que ainda não se sabe, não é, onde é que vai se encontrar para que seja construído, para que seja descoberto, e não para que seja limitado, para que seja formatado, não é, pela disciplina militar, não é, como bem, não é, a professora Kátia, não é, que tem a experiência aí da escola básica, não é, da escola, não é, no chão da escola, como a gente fala, não é, nas nossas formações no estudo, trazendo, não é, toda essa discussão aí com não é, bastante propriedade. O Tadeu ainda nos ouve, não é? Eu lembrei aqui na fala da Kátia, não é, de que, claro que é apenas um exercício retórico, não é? Mas se os deputados e, enfim, as suas famílias fossem perguntadas se deixariam o seu filho, não é, numa dessas escolas que querem criar, como bem a Kátia disse, não é, para os filhos, não é, dos trabalhadores, para as periferias e tal, certamente a resposta seria, não é, um espanto, dizendo qualquer coisa como, tá louco? Não é? Uma que eu nem vou lá para onde estão criando essas escolas, eu não vou para aquele lado lá, que é um lado violento da cidade, um bairro violento, não é? E que nem sequer anda por aqueles lados e sequer, então, deixar os seus filhos ou netos, não é? Então, na cabeça, não é, dos colegas aí do Tadeu, não é, parece que nós voltamos, daí antes eu citava, não é, que estamos voltando a 100 anos, eu diria que nós estamos voltando à época, não é, pensando na história da educação brasileira, a época dos jesuítas, que pensavam na possibilidade de uma escola intramuros perfeita e numa escola extramuros que era feito, não é, para os índios, não é, para as pessoas, para os delinquentes, para os criminosos e tal, mas que dentro eles rezariam, orariam e toda a moral e a religião, não é, comportaria ali e criaria um sujeito absurdamente diferente, não é, dentro desse ambiente dos muros da escola. Esquecem, não é? E aqui nós estamos, não é, aqui a discussão hoje leva, não é, nesse sentido, que a escola é resultado da sociedade que nós vivemos. Acho que todos aqui, não é, tocamos nesse assunto. Não é possível pensar a escola como sendo um oásis separado da sociedade em geral, que é violenta. E agora, com a possibilidade de compra de armas, e cada vez mais armas, com a dificuldade em plena pandemia, com o desemprego, aprofundando ainda essa desigualdade, a dificuldade das famílias, é óbvio que está fadado ao fracasso esse projeto, não é, de escola cívico-militar, porque não vai distribuir renda, não vai gerar renda, não vai dar condições de as pessoas. Então a Kátia tem toda a razão, vai aprofundar muito mais ainda, não é, a dificuldade e as diferenças sociais. Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem!